O Ramallah é um mês muito sagrado, meu irmão. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق الله العظيم. Caros respeitosos irmãos, minhas irmãs, estimados ouvintes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos bem-vindos à nossa aula relacionada às histórias dos profetas alayhimus salatu wassalam. Nós iremos falar sobre a história de Ibrahim alayhi salatu wassalam, uma história bem longa que foi detalhada no Corão. Acima de 70 versículos foram revelados sobre Ibrahim alayhi salatu wassalam. São vários os episódios, desde o seu nascimento, a sua devoção e adoração, a sua missão e propagação de Din para o seu pai, para o seu povo, para o rei da época, o seu sacrifício, as suas migrações, as suas preces, entre outros. Inshallah, nós iremos focar todos estes aspectos e mais, mas em diferentes aulas, em várias partes. Hoje, inshallah, vamos conhecer pouco do nascimento e da infância de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Este é um Nabi que foi considerado como Abul Anbiya, pai de todos os profetas, e também considerado como avô da profecia, não simplesmente pela sua idade, porque foi dos primeiros profetas a serem enviados por Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, na língua portuguesa, Abrão, foi e é uma referência nas três principais religiões monoteístas: o Islã, o cristianismo, o judaísmo. Todos nós temos referências para este grande profeta. Ibrahim alayhi salatu wassalam, é dito que quando ele foi enviado à terra, meses antes do seu nascimento, o rei foi chamado pelos, na altura, as pessoas adoravam as estrelas, os astrônomos, foi convidado e foi alertado sobre uma criança, um bebê, que fosse a nascer passado alguns meses e que seria um perigo para o rei na altura, o Namrud. Quando chegou o mês, Namrud mandou recolher todas as mulheres grávidas e que estavam prestes a dar à luz. Mas a mãe de Ibrahim alayhi salatu wassalam, estando ela grávida, a sua gravidez não era notável. Parecia uma mulher normal e ela não foi então capturada pelos homens do rei, pelo Namrud. Ela, quando se apercebeu desta captura e desta perseguição, ela procurou refúgio numa das caves. E foi lá que ela deu luz a Ibrahim alayhi salatu wassalam. E durante a noite ela vinha cuidar do bebê. Durante o dia ela ausentava-se
Ibrahim alayhi salatu wassalam costumava colocar o seu dedo polegar, e é dito que o seu rizq foi colocado no seu dedo polegar, e ele permaneceu durante alguns meses, e isto conforme vem na história. A mãe, conhecida por Amila, e outros historiadores dizem que era Buna, o nome da mãe, depois foi buscar Ibrahim alayhi salatu wassalam, e desta forma foi o nascimento e a infância de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Há uma grande divergência em relação à localidade onde ele nasceu. Uns dizem que foi em Shuth, outros em Hiran, outros em Damasco, que é atualmente a Síria. Mas o mais certo de todas essas opiniões, que ele nasceu dentro de uma caverna, dentro de uma cave, num local, numa montanha que está dentro da Babilônia, que em árabe é Babul. O seu pai, conforme o Corão, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, é conhecido por Azar, mas alguns dizem que Azar era simplesmente uma alcunha, لأنه كان يؤازر الناس, porque ele costumava apoiar. Azar vem de apoio. Ele apoiava e ajudava as pessoas, portanto ganhou esta alcunha, mas o seu nome real era Tarih. Ibrahim alayhi salatu wassalam vem da descendência de Nuh alayhi salatu wassalam. E no meio de Nuh e Ibrahim alayhi salatu wassalam só vieram dois profetas, Hud e Salih alayhi salatu wassalam. Portanto, a sua linhagem é Ibrahim bin Tarih, neste caso o seu pai, bin Nahur, bin Sarug, bin Ra'u, bin Falih, bin Abir, bin Shalih, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh. Tem aproximadamente 10 nomes entre Ibrahim e Nuh alayhi salatu wassalam. E dentre os seus familiares mais próximos estava Lot alayhi salatu wassalam, que neste caso é sobrinho de Ibrahim alayhi salatu wassalam, veio mais tarde. Então nós já temos o seu nascimento, quem foi o pai de Ibrahim alayhi salatu wassalam, quem foi a mãe de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sobre a sua infância, Allah Ta'ala diz que Atayna Ibrahim rushdahu min qabl, nós demos Ibrahim alayhi salatu wassalam uma inteligência muito cedo. Então, muito cedo, Ibrahim alayhi salatu wassalam ganhou a inteligência por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, e muito cedo ele começou a sua missão, que era de chamar as pessoas para o bem. E são vários os versículos que Allah subhanahu wa ta'ala fala em relação à devoção de Ibrahim alayhi salatu wassalam, logo no Suratul Baqarah, quando Allah Ta'ala diz إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, quando Allah disse a Ibrahim que sede sincero na minha adoração. Aslim significa sede sincero. Ibrahim alayhi salatu wassalam respondeu: Aslamtu li Rabbil Alamin, eu sou e serei sincero na minha devoção e adoração para com o Senhor dos mundos. No outro ayat, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, é uma porção final de um grande versículo, onde Allah Ta'ala diz que Allah fez Ibrahim de Khalil. O que é Khalil? São várias as interpretações. Um é aquele que takhallala qalbuhu li Rabbil Alamin, aquele que ele entregou o seu coração unicamente para o Senhor dos mundos, para Allah subhanahu wa ta'ala. Outro diz que o significado de Khalil é Mahbub. Quando Allah Ta'ala diz que Allah fez Ibrahim Khalil, Allah fez Ibrahim do seu amado. Uma terceira interpretação, Khalil al-Ikhtisas, que Allah fez Ibrahim alayhi salatu wassalam especial e um exclusivo para si.
Nós temos na passagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certa vez ele diz que لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. Se eu fosse a considerar um amicíssimo meu, alguém que ocupasse um espaço muito especial dentro do meu coração, então essa pessoa seria o Abu Bakr. Mas eu já tenho espaço preenchido com o amor de Allah subhanahu wa ta'ala, já não há espaço para mais ninguém. Então aqui o profeta de Allah utilizou a palavra khulla, de Khalil. Da mesma maneira, Ibrahim, o coração dele estava preenchido com o amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Num outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz que قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Que qual era o din de Ibrahim alayhi salatu wassalam? Ele era Hanif. Hanif significa aquele que entregou sinceramente e unicamente a sua adoração e devoção para Allah subhanahu wa ta'ala. Outro diz que كان إبراهيم قانتا لله حنيفا. قانتا أي معلما للناس الخير. A missão dele era adorar e também chamar as pessoas para o bem e para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. A passagem de Ibrahim alayhi salatu wassalam é longa, assim como dos outros profetas, mas cada um deles tinha uma referência. Por exemplo, Musa alayhi salatu wassalam, a referência dele foi a disputa dele com Firaun e o desafio dele com Firaun. Temos o exemplo de Yusuf alayhi salatu wassalam, tem referência do poço, tem referência do Egito. Quando se fala de Ibrahim alayhi salatu wassalam, são os seus sacrifícios. São os seus sacrifícios, abandonar a sua família, abandonar os seus pais e, acima de tudo, o tawhid, a unicidade. Se formos a ver, o da'wat que Ibrahim alayhi salatu wassalam fez para seu pai, para o rei daquele tempo, o Namrud, foi tudo chamar para a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala com lógica, com provas. Ele não obrigava e nem impulsionava alguém para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim fazia ver pela lógica, porque as pessoas estavam afundadas na adoração de outras criaturas, como o fogo, como as estrelas e adivinhos e muito mais por aí em diante. Mas Ibrahim alayhi salatu wassalam, com aquele dom e as provas e lógica, ele chamava as pessoas para com Allah subhanahu wa ta'ala, e ele teve que enfrentar vários desafios, teve que enfrentar vários sacrifícios na sua missão, no seu da'wah. Conforme eu disse, são vários os versículos que Allah subhanahu wa ta'ala diz. Um dos versículos, Allah ta'ala diz em relação a Ibrahim: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Este é um versículo muito vulgar, muito conhecido, onde Ibrahim diz que a minha oração, inna salati wa nusuki, o meu sacrifício, a minha devoção, wa mahyaya, a minha vida, toda ela, início ao fim, wa mamati, e a minha morte será e é pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele viveu uma vida desde o seu nascimento até a sua morte para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Conforme eu disse, vamos dividir as aulas em partes, e esta parte era sobre a sua infância, quem era o seu pai, quem era a sua mãe, onde ele nasceu e qual era a sua ligação com Allah subhanahu wa ta'ala. Temos inshallah outros episódios onde iremos falar de vários sacrifícios e várias lições e aulas interessantes que teremos a tirar. Que Allah ta'ala dê-nos tawfiq de podermos tirar lições dos profetas, que é o objetivo desses versículos, e de Allah subhanahu wa ta'ala ter colocado os versículos no Coran para nós tirarmos lições para a nossa vida. Vou inshallah basear-me apenas nos versículos, em alguns versículos que estão no Coran, que são vários também, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre esta parte do da'wah, da transmissão do din. Ibrahim alayhi salatu wassalam certa vez perguntou a Allah subhanahu wa ta'ala: Rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. Ó Senhor,
mostre-me como é que você dá vida ao morto. Uma coisa morta, como é que você dá vida? Allah subhanahu wa ta'ala, para testar e fortificar o iman de Ibrahim alayhi salatu wassalam, diz: Qala awalam tu'min? Você não crê em mim? Você não acredita em mim? Por que você lança essa questão? Você duvida algo em mim? Ibrahim alayhi salatu wassalam respondeu que eu, na verdade, acredito em si, não tenho como duvidar, mas liyatma'inna qalbi, eu quero tranquilizar o meu coração. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: ó Ibrahim, se for esse o caso, فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. Que pegue em 4 pássaros, chame-os e depois divide esses 4 pássaros ou 4 aves em 4 partes. Neste caso, leva um, corta em 4 partes. Leva o segundo, corta em 4 partes. O terceiro, assim sucessivamente. E o quarto, depois divide em 4 montanhas diferentes. Portanto, ponha uma porção de cada ave numa montanha e uma porção de cada ave noutra montanha, fazendo um mix, uma salada ou uma mistura completa. Ibrahim alayhi salatu wassalam chamou as aves, dividiu, colocou. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz: Fad'uhun, agora chama as aves, ya'tinaka sa'ya. Elas automaticamente vão se compor e virão ao teu encontro. E é assim que eu dou vida aos mortos. Para mim é mais fácil, Allah Ta'ala está a querer dizer, é mais fácil dar vida ao morto do que fazer tudo isto aqui. Você já tinha dividido e separado e distribuído elas, mas elas juntaram-se e vieram ao seu encontro. Tudo está no comando de Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wassalam ficou tranquilo. Ibrahim alayhi salatu wassalam levou esta fé, esta crença, esse imã. E ele viu que naquela altura, começando da sua casa, do seu pai, que costumava esculpir os ídolos, eles estavam numa grande perdição. Eles invocavam deuses que nem conseguiam solucionar os seus próprios problemas. Como é que algo que necessita de apoio poderá apoiar? Como é que algo que necessita de hidayah pode dar hidayah? Como é que algo que necessita de benefício pode dar benefício a outros? Então ele viu que isto não está muito bem. Eu havia mencionado um ayat que Allah Ta'ala deu esta visão muito cedo a Ibrahim alayhi salatu wassalam. Rushd é uma visão muito profunda. Portanto, Ibrahim alayhi salatu wassalam primeiro coloca o seu pai no desafio. Atattakhidhu asnaman aliha, o meu pai, querido pai, você está a considerar ídolos em deuses? Você está a considerar ídolos como seus deuses? Inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin. Eu estou a ver assim os teus seguidores, o teu povo, todos vocês, numa completa, total e clara perdição. Então ele pôs o pai. Ele diz: olha, vocês adoram estrelas. Há uma estrela que ela vem e vai. Falamma, quando ele viu a primeira estrela, falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaba. Quando chegou a noite, ele viu uma estrela. Então ele disse: Hadha Rabbul Alamin. Está por o pai em xeque. Este aqui é a estrela que vocês consideram como o vosso Senhor, o vosso Deus. Então todos eles disseram assim: essa estrela é um Deus. Falamma afal, qala la uhibbul afilin. Mas o pai, ali, o Ibrahim alayhi salatu wassalam, quando viu que a estrela foi-se embora, no dia seguinte, então ele disse ao pai: olha, eu não gosto desse Deus que vem, fica pouco tempo, depois vai-se embora. Eu não quero esse Deus. Isto tudo ele está a dar da'wah. No dia seguinte, ra'al qamara bazigan, qala hadha rabbi. Veio a lua na noite seguinte.
a lua, uma estrela maior, mais brilhante. Então ele perguntou para testar: é este o Senhor? É este o Rab? Então ele disse que, olha, eu não gosto também de uma lua que vem, permanece e vai-se embora. Pôs o sol no teste. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ. Olha, agora veio o sol, uma estrela ainda maior do que a lua, maior do que as demais estrelas. Esse sol deve ser o grande Deus. فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Mas quando o sol também foi-se embora durante a noite, ele diz que, olha, esse tipo de Deus e esse tipo de Rab, eu estou livre. Inni bari'un mimma tushrikun. Estou livre daquilo que vocês estão a adorar e daquilo que vocês estão a associar como parceiro do verdadeiro Senhor. O mesmo ele fez com o povo. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. Ele fez o mesmo desafio com o povo. E em outros termos, outros versículos, onde Ibrahim alayhi salatu wassalam disse ao pai e ao povo: como é que é possível vocês adorarem algo que não consegue nem beneficiar nem prejudicar a si próprio? Nós conhecemos aquela passagem bem longa e conhecida por muitos, que quando Ibrahim alayhi salatu wassalam chegou ao local onde eles colocavam os ídolos, então Ibrahim alayhi salatu wassalam alertou a eles que esses ídolos eu vou destruir um dia. Numa bela noite, quando todo o povo foi ao convite do rei, então Ibrahim alayhi salatu wassalam foi o único que permaneceu no local, perto do local onde estavam lá os ídolos. Ele não foi. Ele alegou não estar a sentir-se bem. Toda a cidade foi e ele ficou lá sozinho. Ibrahim alayhi salatu wassalam quebrou os ídolos, desde o mais pequeno ao médio ao maior, e colocou aquela enxada com a qual ele partiu no ombro de um dos ídolos. Quando aquela gente toda voltou, depois daquela festa, então foram primeiro para o local da adoração deles, encontraram os ídolos todos eles quebrados. Então eles lançaram a pergunta: quem é que fez? Man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min az-zalimin. Quem é que fez isso? Este é um grande transgressor, um grande pecador, um grande criminoso. Então, lá entre eles conversaram. Então eles disseram: Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Houve um dia um Ibrahim aí que falou que ele havia de destruir. Por que não vamos ter com ele e perguntemos a ele? Foram perguntar ao Ibrahim alayhi salatu wassalam: A anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim? Ó Ibrahim, tu é que fizeste isto quando todos nós fomos atender ao convite do rei? Então ele diz que bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Ele já está a pôr o povo na prova, e conforme eu disse, mostrando as lógicas, que vocês não dizem que esses ídolos falam, ouvem os vossos pedidos, respondem aos vossos pedidos e preenchem as vossas necessidades, resolvem os vossos problemas. Fas'alu, está aqui o mais velho, e como prova, ele tem a enxada com a qual andou a quebrar os outros ídolos. Perguntem a ele: in kanu yantiqun, se é que eles conseguem falar, se é que eles conseguem responder. E depois Ibrahim alayhi salatu wassalam foi dando o da'wa. Diz: olha, ele nem consegue falar, nem come, nem bebe, nem beneficia, nem prejudica. E no outro versículo ele diz: eu simplesmente vou adorar alladhi khalaqani fahuwa yahdin, aquele que me criou e me encaminhou. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, aquele que me dá de comer e dá-me de beber. Wa idha maridtu fahuwa yashfin, quando eu fico doente, ele é que me dá cura. É esse Allah que eu devo adorar e que vocês devem adorar. Portanto, o povo não gostou. Primeiro foi o pai, depois foi o povo. Eles encaminharam o assunto ao rei, e eu não vou alongar. Quando chegou ao rei, este foi o terceiro desafio. Ibrahim alayhi salatu wassalam colocou o da'wa para o rei, e de uma forma diferente. Desta vez
ele colocou da'wa diferente. Com o rei, você alega dar vida ao morto, mas o meu Rab é que é o verdadeiro que dá vida ao morto. Então, quando o rei disse que, olha, dar vida ao morto não é nada complicado, não é nada difícil, não é nada do outro mundo, isso eu também faço. Trouxe uma pessoa, manteve viva, trouxe outra, deu morte, disse, olha, isto aqui eu também faço. Então Ibrahim a.s. disse, está bem, se você consegue fazer isto, o meu Senhor todos os dias faz nascer o sol de um local e faz ele pôr-se do outro local, no Maghrib. Sai do Mashriq e coloca ele no Maghrib. Essa é a rotina e o sistema do meu Allah. Se você tem o poder, fa'ti biha min al-Maghrib. Faça você nascer a ele do Maghrib, do poente. Faça isso. Mostre-me. Fabuhita alladhi kafar. Namrud, ele ficou calado e silencioso, ficou derrotado. Naquele momento, ele depois ordenou as pessoas para colocar o Ibrahim a.s. sobre um teste. Dos sacrifícios de Ibrahim, que foi colocar ele no fogo, mas isto, inshallah, vamos abordar na outra aula, como é que foi esse teste, como é que foi colocado e qual foi a saída de Ibrahim durante aquele teste. Uma passagem interessante, que Allah Ta'ala dê-nos tawfiq, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina محمد